Irmãos da Igreja Batista Moriá e amigos que nos assistem através do nosso canal no YouTube, estou aqui para convidá-los para participarmos juntos de mais um culto de louvor e adoração e reflexão da Palavra de Deus nesta noite. Quero deixar 3 versículos para os irmãos, que está em Números 6, versículo 24 ao 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém? Um culto abençoado para todos nós. Junto aos teus pés.
ao nosso devocional. Gênesis capítulo 7 nos fala sobre Noé, que entra na arca com toda a sua família, os animais. Deus a fecha pelo lado de fora e começa então o dilúvio. E eles ficam ali por muitos dias. Mas no capítulo 8, a primeira parte do versículo está escrita assim: lembrou-se Deus de Noé. E investigando então sobre o assunto, eu pude entender que o termo lembrar-se não é no sentido de trazer à memória alguma coisa que se havia esquecido, mas lembrar-se significa agir em favor de alguém. Deus lembrou-se de Noé, Deus agiu em favor de Noé. A segunda parte do versículo está escrita assim: Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas abaixaram. No livro de Gênesis ainda a gente pode ler a respeito de Abraão. Lembrou-se Deus de Abraão e salvou a Ló. Lembrou-se Deus de Raquel e deu-lhe um filho. E tantos outros que nós podemos ler pela Bíblia toda. Então, irmãos, uma coisa é certa: Deus não abandona os seus filhos. Pelo contrário, ele se lembra e age em favor dos seus filhos, daqueles que o amam e o temem. E isso por causa das suas promessas, por causa do seu caráter, por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade. Então nós podemos depender e descansar em Deus, e isso em qualquer circunstância. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Queremos te agradecer por mais este dia de vida. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor realmente tem se lembrado a cada dia de cada um de nós e tem agido em nosso favor. Muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor, para conosco. E nós pedimos neste dia por tantas pessoas que têm sofrido com tantos desastres, com tantas percas, com enfermidades. Pedimos que o Senhor venha agir em favor dessas pessoas, Senhor, neste dia. Que o Senhor venha consolar corações, que o Senhor venha animar, trazer paz, que o Senhor traga renovação e que a tua graça possa estar abundando em cada vida. Aceita, Pai, a gratidão do nosso coração. Nós colocamos mais este dia diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos direcione em tudo que formos fazer e tudo para a honra e glória do teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição.
Graça e paz, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Quero saudá-los com uma boa noite. Desejar que nós possamos ter o máximo proveito dessa reflexão nossa junto com os irmãos nessa noite. Amém? O texto que eu quero compartilhar com os irmãos neste dia se encontra no Antigo Testamento, em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 1 até o verso 58. Como ele é muito extenso, são 58 versos, nós não vamos ler. Eu vou traçar um cenário, vou fazer um resumo do cenário, da ocorrência dessa história. Os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias em casa, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 até o verso 58. Bom, o cenário é um cenário muito interessante. E antes de adentrar propriamente dito na história, no cenário que eu quero desenvolver com os irmãos, eu quero dar um título para essa reflexão, que é o seguinte: o nome de Jesus é suficiente e poderoso para derrotar as forças do mal. Bom, vamos ao cenário. Israel vivia em pé de guerra por toda a sua existência naquele período bíblico, período de Jesus, anterior a Jesus também. E neste período, mais uma vez, Israel se encontrava num conflito, numa batalha contra os filisteus. Era um inimigo comum de Israel. Bom, os filisteus levantaram seu exército nesse período, nesse texto, para enfrentar Israel. Então Saul, que era o rei de Israel, não tinha outra alternativa, correu, preparou os seus soldados e colocou-os também enfileirados para enfrentar os filisteus numa batalha. Bom, os filisteus se aprontaram de um lado, Israel do outro. E antes da batalha, surge do meio dos exércitos dos filisteus, surge uma figura, um personagem, um homem do meio do exército, um guerreiro fora do comum, descomunal. O nome desse gigante, desse homem descomunal, era Golias, um homem muito forte, muito alto. A Bíblia diz que ele tinha uma altura de aproximadamente 6 côvados e 1 palmo, equivalente a aproximadamente 2,7 metros, 2,70 metros de altura, teria esse gigante, esse filisteu, Golias. Além do que, ele estava armado até os dentes, espada, lança, escudo, faca, e uma armadura poderosa, feita de pedaços de metal, colado um ao outro com arame. Estima-se, os historiadores estimam que essa armadura pesaria aproximadamente 57 quilos. Um homem descomunal, fora de proporção. Esse soldado filisteu, Golias, começa então a desafiar o exército de Israel, desafiar o exército do povo de Deus. Golias dizia assim: vocês aí, israelitas, escolham de vocês aí qualquer um e venham me enfrentar se tiver coragem. É luta 1 contra 1. Se vocês vencerem, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer vocês, vocês vão se tornar escravos dos filisteus. Ô irmão, desafio e tanto. E gritava em todo momento: escolha um de vocês, por que vocês estão demorando tanto? Bom, Israel, ao ouvir essas palavras, essa afronta, esse desafio daquele homem descomunal, um ser gigante, fora de proporção, Israel, ouvindo aquelas palavras, aquele desafio, o porte do gigante, as armas, a armadura, temeu muito, diz o texto, emudeceu. Desde o rei Saul até o último soldado da última fileira, todos ficaram amedrontados com o desafio que esse gigante fazia ao exército de Israel. Essa cena se repetiu durante 40 dias, irmãos. O gigante todo dia se apresentava, algumas vezes ao dia, e falava as mesmas coisas. Vocês aí, já escolheram algum? Não tem ninguém aí? Não tem nenhum homem aí para me enfrentar? Dia a dia ele se apresentava para zombar, para humilhar, para desafiar um povo amedrontado, um rei amedrontado, que estava perdido, sem ação, não sabia o que fazer, não tinha ninguém à altura para enfrentar aquele gigante. Isso ocorreu durante 40 dias.
Bem, nesse intervalo dos 40 dias, longe dali, mas ainda em Israel, um cidadão chamado Jessé, um israelita, que era pai de 3 dos soldados que estavam na fileira dos exércitos de Israel, chamou um dos seus filhos, o mais novo, um quarto filho, de nome Davi, um moço bem mais novo, que não estava alistado para a batalha. Davi, por ser mais moço e talvez o pai já sendo uma pessoa de idade, teria que ter alguém mais novo para cuidar das ovelhas, cuidar da plantação, cuidar das coisas da fazenda, dos bens do pai. Então Davi não foi alistado, só os 3 irmãos mais velhos. Davi ficou. O pai chega para Davi, esse irmão mais novo, e diz assim: pega um pouco das sementes que está no celeiro, pega um pouco de mantimento, pega um pouco de farinha, pega um pouco de pão e vai lá para a batalha e leva para os seus irmãos. Já fazem 40 dias que estão lá. Vai ter guerra, não vai ter guerra? Ele já deve estar cansado, já deve estar com fome. Pega um pouquinho de comida aí e leva lá para os teus irmãos e para o povo, para os exércitos, para os soldados, lá para os restantes das pessoas que estão ali. Pega o que der aí e leva. Bom, Davi saiu bem cedinho de casa no dia seguinte. Chegou cedo ainda no local da batalha, onde estava preparado aquele cenário da batalha de filisteus contra israelitas. Ele chega bem no momento em que diariamente o gigante Golias aparecia toda manhã para zombar, para humilhar e para continuar o desafio contra o exército do rei Saul, o exército de Israel. Davi chegou bem no momento. E ele escuta o Golias dizer assim: não tem nenhum homem aí para me enfrentar? Faz 40 dias, eu estou cansado já. Vocês não se decidiram aí? Vê se tem alguém aí disposto a me encarar. Será que não vai aparecer nenhum corajoso aí nesse exército? Que raio de exército é esse que não aparece um? Que exército é esse que não tem um guerreiro sequer para me enfrentar? E Davi escutou aquelas palavras e viu que Israel não respondia, pois temia muito. Mais de 40 dias aquela situação. Bom, Davi escuta essa afronta e fica indignado. Começa a perguntar para os soldados: o que é que esse cara está falando? O que esse gigante aí dos filisteus está dizendo? Que não tem ninguém para encarar? O que ganha um homem que for lá enfrentar e matar ele? Qual é o benefício que vai ter esse homem? Quem esse homem pensa que ele é para desafiar o povo de Deus dessa maneira? Bom, então imediatamente um dos seus irmãos que estava lá na batalha, Eliabe, que estava ali escutando Davi dizer aquelas coisas, ficou com um acesso de raiva. Como diz no nosso dias, ficou possuído. Uma raiva incontrolável. E começou a dizer assim para o próprio irmão, para Davi, que tinha ido até ali para levar comida para eles: o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Vai cuidar das ovelhas do pai? Eu te conheço. Você é maldoso, você não está alistado, então você está livre da batalha. Você veio aqui para ficar assistindo de longe, para ver a nossa derrota, para ver a derrota do povo. Eu conheço você, você é maldoso. Você veio para nos ver sofrer. E Davi não deu nem bola para o irmão. Escutou o irmão falar, e Davi sim continuou indignado, não contra o irmão, mas contra a situação da afronta do gigante contra o exército de Israel. Davi não dá ouvidos ao seu irmão. E continua perguntando para os soldados: por que já faz 40 dias e ninguém se apresenta? Por que todo mundo aqui é medroso? Não tem uma pessoa sequer aqui com coragem de enfrentá-los? Até quando vocês vão aguentar? Até quando nós vamos aguentar essa situação? Esse desafio diário? Bom, essa conversa de Davi com os soldados chegou aos ouvidos do rei Saul, o rei do exército de Israel. Bom, imediatamente Saul manda chamar Davi e fala: que história é essa que você está falando aí? Que aqui não tem corajoso, que aqui até quando nós vamos aguentar? Do que você está falando? Então Davi já chega para Saul e diz assim: não tenham medo desse guerreiro, desse desafio, desse gigante. Vocês não podem ter medo. Eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar. Bom, Saul deve ter ficado espantado com a proposição de Davi. Ninguém havia se apresentado e Davi diz: eu vou me apresentar, eu vou enfrentar esse homem. Irmão, Saul era o mais forte guerreiro de Israel. O rei de Israel era o mais forte guerreiro de Israel.
Era o guerreiro mais bem preparado. Ele era o homem mais alto de Israel. A Bíblia diz que Saul, a altura dele, ele era uma cabeça maior do que o maior homem de Israel. Então Saul não era um homem pequeno, era um homem grande, um guerreiro. E mesmo esse homem grande, guerreiro e alto, também temeu enfrentar o desafio, ficou atemorizado e sem ação. E Davi diz, não tenham medo, eu vou enfrentar. Então Saul, esse homem forte, diz, não, Davi, não vai não. Contra esse gigante, contra esse desafio, não vai dar para você não, Davi. Não há a menor chance de você ganhar a batalha contra esse gigante. Olha o cara é experiente, o cara é um guerreiro nato desde criança. O cara é muito bem preparado, experiente, e você é um moço, você é novo, você nunca pegou numa espada, você nunca batalhou, você sempre trabalhou na fazenda do seu pai, você cuida de ovelhas. Logo você, não, Davi, não vai não. Não vai dar para você. Você é bem novo, você é experiência, lutar com um gigante desse, você vai morrer, não vai lá não. Davi imediatamente interrompe o rei Saul e diz, Rei, em certa ocasião eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, lá no pasto. De repente apareceu um leão que saiu das matas da floresta e correu para apanhar uma das ovelhas. Então, rei, sabe o que aconteceu? Eu fui para cima do leão, lutei contra ele, me debati com ele, feri ele e depois matei o leão. O leão não levou nenhuma ovelha sequer das que eu estava cuidando. Mas não ficou só nisso, rei. Numa segunda ocasião, também estava cuidando das ovelhas no pasto. De repente, da floresta, das matas, saiu um urso enorme e veio para arrebatar uma das ovelhas que eu estava cuidando, as ovelhas do meu pai. E eu fiz a mesmíssima coisa, rei. Encarei o urso, fui lá, me debati, lutei, rolei com ele, feri o urso e matei o urso. Fiz a mesma coisa. E quer saber de uma coisa, rei? Com esse incircunciso, com esse filisteu, com esse que está desafiando o exército do rei de Israel, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou lá, vou enfrentá-lo e vou matá-lo também. Vou entregar ele vou ter eles nas nossas mãos. Vou entregar ele, rei, nas suas mãos. Eu vou vencer ele também, da mesma maneira que eu venci o leão e o urso, vou vencer esse homem também. Quem ele pensa que ele é? Para nos enfrentar e desafiar desse jeito. Bom, 40 dias ninguém se apresentava para Saul dizendo, rei, vou eu. Nem mesmo Saul estava com coragem de enfrentar. E para um rei não colocar alguém para disputar uma batalha contra o inimigo era uma vergonha muito grande. Esse era o motivo da humilhação. Então quando alguém se apresenta, Saul fala assim, bom, não tem ninguém, vai você mesmo então, né? Ninguém vai querer se apresentar, já faz 40 dias. E o rei falou, tá bom, Davi, vai lá enfrentar. Eu vou pegar minha armadura, eu vou pegar minhas armas, você põe e vai lá. E até tentaram colocar a armadura de Saul em Davi, pegar as espadas, as lanças de Saul para Davi usar, mas Davi não se sentia bem, não sabia usar aquilo, nunca tinha usado, estava incômodo aquilo, e falou, não, pode tirar a armadura, essa espada é muito pesada, não sei usar, essa flecha também, esse dardo, não sei, essa faca não me interessa, pode tirar tudo que eu vou enfrentar ele da mesma maneira, com as mesmas armas que eu enfrentei o leão e o urso. Tira essas armas todas de Saul, pode tirar tudo. Davi então põe de lado a armadura, põe de lado as armas de Saul, pega o seu cajado, o cajado nada mais é do que uma vara, ponta, que era usada para guiar ovelhas, com uma leve curva na ponta, para não machucar o pescoço das ovelhas, para tirá-la de perigos, afastá-la de espinheiros. É um pedaço de, como se fosse um bambu, uma vara. Ele pegou o seu cajado, pegou a sua funda. O que era a funda? Nada mais do que uma tira de couro, onde no centro da tira de couro ele punha uma pedra, segurava com a mão nas duas pontas daquela tira de couro, e aquele instrumento era girado, girado, girado. Em certo momento ele soltava uma das pontas e a pedra era arremessada com bastante força. Então Davi pegou o seu cajado, pegou sua funda, pegou 5 pedrinhas ali perto no ribeiro, escolheu 5 pedrinhas, colocou no bolso, falou, bom, vamos lá enfrentar o gigante. Bom, e aí nós chegamos no ponto central, no tema que eu utilizei para esta reflexão.
Chegamos ali agora, estamos por volta do verso 42 até o 46. Bom, Davi pega seu cajado, sua funda, suas 5 pedrinhas, é o que diz o texto, e vai para enfrentar o gigante. E vai andando em direção ao gigante. O gigante do outro lado vê alguém se aproximando e fala, poxa, até que enfim está vindo algum corajoso lá. Deixa eu matar logo aquele cara lá para a gente dominar Israel e torná-los escravos. E Davi vai encaminhando em direção ao gigante e o gigante vem encaminhando em direção ao Davi. Bom, depois de alguns minutos caminhando, eles se aproximaram, pararam um de frente por outro, mantendo alguma distância. E a hora que o gigante, Golias, vê Davi, um moço, ele falou, o que é isso? Um rapaz, ele não era uma criança, irmãos, ele era um moço, um jovem. Um rapaz, sem armadura, sem espada, sem lança, sem faca, sem nada. Esse moço é que mandaram para vir me enfrentar? Que raio de exército é aquele lá do rei de Israel, do rei Saul? Não tinha outra coisa melhor para me mandar? E o gigante diz assim para Davi, ô moço, você está vindo contra mim, um guerreiro experiente, um guerreiro nato, um campeão? Você está vindo com um pedaço de pau, com pedrinha? Você deve estar de brincadeira. Porque você ousou de fazer isso, moço? Hoje eu vou te matar, você vai morrer. Eu vou pegar tua carne, vou destroçar a sua carne. Vou jogar as bestas feras do campo e por os urubu comer. Hoje você vai morrer, entendeu, moço? Sou eu algum cão, algum cachorro para você vir me enfrentar com pau e com pedra? Hoje chegou o seu dia, moço. Você vai morrer. Davi não deu ouvidos, nem parou para escutar o que o gigante filisteu disse, e já emendou em seguida respondendo ao filisteu, você está com muita bravata, você está com muita gritaria, muita zombaria, você tem lança, você tem espada, você tem escudo, você tem armadura, você vem lutar contra mim com esse tipo de coisa, com essas armas. Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Este aqui é o ponto central, irmãos. O gigante, para enfrentar aquele que ousou encarar o desafio, para enfrentar Davi, estava armado com grito, com zombaria, com gritos de guerra, com tentativas de amedrontar Davi, com espada, com escudo, com armadura poderosa. Guerreiro contra guerreiro, Davi perderia facilmente. Então Golias ele estava equipado com esses tipos de arma. E Davi diz assim, você vem com essas armas, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo a quem você tem afrontado. Irmãos, esse é o ponto central, porque Davi não disse, eu vou contra você com meu cajado e com a minha funda, e com minhas pedrinhas, você vai ver só. Davi não disse, eu vou porque eu sou corajoso. Davi também não disse, eu vou porque tenho uma estratégia fulminante e quando você perceber, você vai morrer, gigante. Davi também não disse, eu vou porque estou muito preparado. Eu estou muito treinado. Davi também não disse, eu vou contra ti porque eu tenho um revólver, vou te dar um tiro. Também não disse, eu tenho uma bomba, vou jogar em cima de você uma granada e você vai explodir. Davi também não disse, eu tenho muito dinheiro, também tenho muito poder político, vou contratar um exército gigantesco, poderoso, e vai derrotar você e seu exército. Não, irmãos, Davi não disse nada disso. Davi simplesmente disse, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Essa verdade central que eu quero refletir com os irmãos, ela é fundamental para nós. É fundamental, porque Davi falou pouco e agiu muito. E agiu com a arma certa. Agiu com o nome poderoso de Jesus, o nome poderoso de Deus, que é suficiente para derrotar qualquer força do mal. Davi falou pouco e agiu muito. Imediatamente, Davi
pegou a sua funda, escolheu uma das pedras, colocou na funda, girou, e girou a funda, e girou com força, e girou, e girou. E aqui vai um adendo, um comentário meu, não está escrito isso na Bíblia. Eu acho que quando ele estava girando a funda, eu acho que o Espírito de Deus soprou assim no ouvido de Davi. Davi, ó, não, solta agora não, vira um pouquinho mais para a esquerda, levanta um pouquinho mais. Isso, solta agora. É uma brincadeira minha, irmão, mas eu não duvido que isso possa ter acontecido. Davi gira, e a hora que ele tem a mira bem certeza, ele solta aquela pedra. E a pedra foi e bateu bem na testa do gigante. O gigante tinha couraça na cabeça, irmão. Tinha capacete, aliás, tinha couraça no peito, tinha capacete na cabeça, tinha viseira. E uma das áreas que não estavam protegidas do gigante era a testa. E a pedra pegou bem no meio da testa. E o gigante caiu, não morto, mas ele caiu atordoado, meio que desmaiado. Aquele susto levou aquele tombo. E o gigante caiu tonto ali, e o Davi viu que ele caiu, saiu correndo em direção ao gigante. Foi lá, tomou a espada da mão do gigante, uma espada gigante. O homem tinha 2,70, então os irmãos imaginam que tamanho tinha essa espada. Davi certamente teve que pegar a espada com as duas mãos, fazer força para levantar. Foi até o pescoço do gigante, desceu a espada e decepou a cabeça do gigante. E o gigante morreu. Em poucos segundos, a humilhação de mais de 40 dias, a afronta de mais de 40 dias, o desafio de mais de 40 dias, em poucos segundos, o campeão filisteu caiu e morreu nas mãos de Davi. Logo o exército dos filisteus, vendo que seu campeão, o seu guerreiro mor, havia caído morto, o pavor que estava do lado do exército de Israel, o medo que estava do lado de Israel, imediatamente passou para o lado dos filisteus. Eles, atemorizados, fugiram, saíram correndo, largando espada, largando cavalo, largando as roupas, largando tudo para trás, tentando salvar as suas vidas. O exército filisteu se mandou da cena. Este texto, irmãos, mostra que Deus ao nosso lado, tendo Deus ao nosso lado, cujo nome é poderoso para destruir qualquer força do inimigo, qualquer força do mal, é muito melhor do que ter um exército poderoso. É muito melhor do que ter um campeão guerreiro. É muito melhor do que ter armas poderosas humanas. É muito melhor que ter dinheiro, do que ter bomba, do que ter revólver, do que ter qualquer coisa. Ter Jesus, ter Deus ao nosso lado, porque Ele é poderoso e o seu nome é poderoso, vai ser muito melhor do que ter qualquer recurso que possa existir. Bom, a aplicação prática deste ensino, irmãos, é fundamental para nossos dias, como disse agora há pouco para os irmãos. Porque a Bíblia afirma que enquanto estivermos neste mundo, nós teremos muitas aflições, muitas lutas e muitos desafios. Muitos gigantes que vão zombar, vão tentar humilhar, vão tentar amedrontar, vão tentar gritar. E com alguma frequência isso pode nos ocasionar medo, temor, paralisia e situação insolúvel de sofrimento. Então, na prática, esse texto pode dizer para nós, é que esse desafio também não era somente para os povos antigos. Isso acontecia naquela época da Bíblia, lá atrás. Hoje é diferente, não, mas os desafios são outros. Os gigantes são outros, mas os desafios continuam enormes e alguns intransponíveis para nós. Olhando o guerreiro, olhando o desafio, não dá para encarar. Se olhar o desafio com os olhos humanos carnais, não dá, tem que desistir. E ocorre da mesma forma hoje, de outras maneiras, mas ocorrem os desafios. Porque viver, irmãos, implica em enfrentamentos. Alguns enfrentamentos são dolorosos, outros são impossíveis aos olhos humanos. Parece que a nossa jornada chegou ao fim, acabou. O desafio é tão forte, tão grande, tão potente, que nós já julgamos ter sido vencidos. Desse jeito, agora não vai ter jeito. Até agora foi, mas agora acabou. No texto, o desafio era gigante, implicava em Israel, se perdesse a batalha, se tornar escravos dos filisteus. Uma nação inteira escrava, não eram só os soldados. E os soldados estavam como presas fáceis ali, humilhados, né? Com medo, temerosos. E os filisteus, irmãos, tinham tanta certeza que iam ganhar a batalha que propuseram:
Ah, se vocês ganharem, eu torno escravos. Mas vocês vão perder, vocês vão ficar escravos. Vai, não aparentei ninguém, tenham certeza. Os cristãos tenham certeza que eles vão ganhar. Muitas vezes, os desafios que vêm contra a nossa vida, os gigantes, podem ter certeza que vão nos vencer. Mas se nós estivermos com a arma certa, não com um cajado, com pedra, com revólver, ou com bomba, ou com recurso humano, mas estivermos com Jesus, cujo nome é poderoso, nós estaremos com a arma certa para enfrentar a batalha e certamente nós seremos vencedores. Bom, essa história aconteceu por volta do ano 600. Isso deixa claro que isso não ocorreu só no passado, ocorre ainda hoje. Se não, vejamos, o povo de Deus continua a ser bombardeado pelas forças do mal, continua a ser desafiado constantemente. Vez ou outra aparece um desafio gigante para nos afrontar, vez ou outra ficamos paralisados, com medo, sem ação diante dos problemas que surgem. E olha que interessante, Israel não pôde contar com o rei. Ele era um guerreiro nato, forte, o homem mais alto de Israel, preparado para a batalha, mas ele não foi o suficiente para enfrentar o gigante. Por outro lado, se dependesse de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, lá na batalha, quando ele disse: "O que você está fazendo aqui, moleque? Vai para casa. Você veio aqui para gostar da gente, você veio aqui para ver a gente perder, você não está listado, por isso que você veio aqui, veio numa cadeira cativa a guerra, você veio para ver a batalha, para nos ver sofrer, vai para casa." Irmão, se Davi tivesse dado ouvidos a Eliabe, o irmão, ter ido para casa, Israel tinha perdido a batalha. Muitas vezes, irmãos, quando o desafio é grande, quando o gigante é grande, em vez às vezes a família, às vezes até os irmãos ajudarem, é como se fosse o fogo amigo. Em vez de atacar o inimigo, ataca o próprio amigo. É o famoso fogo amigo que existe na guerra, né? Há situações que podem ocorrer quando não há nenhuma solução aparente. Onde precisa aparecer alguém, precisa aparecer uma espécie, um tipo de Davi, para nos lembrar quem é o nosso Deus. É o Senhor poderoso, o Deus dos exércitos, que pode derrotar qualquer força do mal. Bom, portanto, a lição, irmãos, que esse texto nos ensina é que devemos enfrentar os desafios contra os gigantes que aparecem nas nossas vidas. Não com as nossas próprias forças, não com armas humanas, não com revólver ou bomba. Não podemos colocar nossa esperança no homem, no dinheiro, na política ou em qualquer outra coisa que seja. Muitas vezes o desafio se apresenta bem na nossa frente, como um grande gigante, ousado, forte, gritando e zombando e tentando nos aprisionar. Com quem ou com que podemos contar? Nós podemos contar com Jesus, com Deus, o Senhor dos exércitos, o poderoso, cujo nome tem poder e cujo próprio Deus é poderoso para nos livrar de todas as forças do mal. Então nós devemos encarar o gigante sabendo que somos um povo de Deus, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos capacita, é Ele que nos livra das garras do mal. Ele pode fazer isso, porque Ele é poderoso, o seu nome é poderoso para nos livrar e para nos salvar dos desafios que enfrentamos durante as nossas vidas. Que esse texto possa enriquecer os irmãos, encorajá-los a crer e usar o nome do nosso Deus, nosso Jesus poderoso, que derrota todas as forças do mal. Amém, queridos? As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar
as tuas